dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Fonte Viva, que tem por título Guardemos o Cuidado, e diz assim: Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Paulo, Tito 1,15. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais serão vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênçãos recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita e pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso irmão Emanuel. Esta feita, ele faz uma reflexão sobre as palavras de Paulo narradas em Tito. E aí ele nos convida para termos o cuidado com os nossos pensamentos, mas, sobretudo, cuidado com a nossa visão interna. Porque quando nós temos a nossa visão interna, ou seja, aquilo que nós percebemos ao nosso redor, contaminado pelo mal, é como se uma nuvem, uma névoa, toldasse essa visão e nós não temos a visão completa nem nítida daquilo que está de fato acontecendo. É como se nós víssemos apenas a sombra e não a realidade. Seguindo nesse mesmo raciocínio, nós podemos compreender o porquê muitas vezes as pessoas olham e apontam o dedo dizendo: fulano está roubando, melhorou de vida muito rápido. Não sabe se o fulano vem aguardando e trabalhando e se preparando para aquela oportunidade. Aquele outro que ingressou na vida pública, como ele diz ali, pode ser um ladrão? Pode. Mas não necessariamente será um ladrão.
é necessário que nós tenhamos a visão clara para conhecer a pessoa, o íntimo da pessoa, no caso do político. As atitudes do político nos dizem muito sobre o seu íntimo, sobre o que ele é. E ainda assim, constatando que realmente ele é um mau político, nós devemos ainda assim aplicar os ensinamentos de Jesus, que são: perdoai-os, porque, em verdade, todos nós precisamos de perdão. Quem não errou, que atire a primeira pedra, disse o mestre. Assim, diante de nós sempre haverá a possibilidade do erro, do engano, sempre haverá a possibilidade do não saber conscientemente, da não visão clara, e a partir daí o nosso julgamento fica comprometido. Porque é natural que a gente faça julgamentos acerca daquilo que a gente vê. Se eu vejo uma cor azul, eu não posso ficar em dúvida se é azul ou se é verde, porque eu estou vendo que é azul. Ou seja, não há como modificar determinados fatores. Agora, se nós não temos a visão clara para ver de forma bem definida, o nosso julgamento está comprometido, como já disse. Diante de nós, haverá sempre muitas possibilidades para que nós possamos fazer o bem e fazer o mal. Aí depende da nossa escolha, mas, sobretudo, depende de não estarmos contaminados pelo mal. Porque quando nós estamos contaminados pelo mal, nós somos como aquele viciado, que tudo se transforma no objeto do seu interesse, no objeto da sua crítica, no objeto da sua perseguição. Nós temos que ter discernimento ao fazermos um julgamento para concluirmos se A ou B ou C é bom, mal ou mais ou menos. Nós devemos primeiramente lembrar de analisar se a ótica que nós estamos vendo é a verdadeira. Nós devemos primeiramente ver se nós não temos uma trave no nosso olho ao reparar no cisco no olho do outro. Esse é o sentido da nossa transformação. Esse é o sentido do cuidado que nosso irmão Paulo fala. Porque, em verdade, cada um de nós vai buscar e aprimorar os seus sentimentos a partir da sua percepção da realidade. Senão, vejamos, eu vejo alguém fazendo uma coisa que eu considero que é ruim, mas eu não sei os fundamentos. Eu não sei por que o fulano foi levado a fazer tal coisa. Então, é necessário que a gente adquira maiores entendimentos, maiores informações para fazer um juízo justo. Agora, tem fatos que gritam por si próprios. É o caso de um ladrão que está atirando numa vítima. Não há o que definir ali. Há uma agressão, há o infortúnio da vítima, então já está definido. Mas as situações que não são definidas, não são claras, necessitam sim de nosso entendimento. E como já disse antes, quando a gente encontra alguém que está de fato no lado ruim, no lado das trevas, no lado do mal, também devemos compreender e lembrar que também são nossos irmãos. E que o ódio que nós possamos ter a desculpa para destilar sobre aquela pessoa, na verdade, é um mal que está em nós. É a ira, a raiva. E aí, onde está o problema? Está lá, na ação daquele infeliz que teve uma atitude deslocada,
ou o mal está em nós, que julgamos pela lente do mal e vendo tudo vermelho. Ou seja, cabe a nós analisarmos o nosso íntimo, porque em verdade é no nosso íntimo que as coisas acontecem, que são realizados os nossos julgamentos, que são julgados os nossos entendimentos, onde os nossos entendimentos são, por assim dizer, o farol com que nós guiamos pelo lado exterior. É muito fácil, às vezes, fazer a crítica desarrazoada sem os fundamentos necessários. É como diz Jesus, se tem alguma coisa contra teu irmão, chama-o a um canto e em segredo conversa com ele. Se de fato ele for culpado, você estará alertando-o. Agora, se ele não for culpado, ele vai dizer para você, mas ó, não foi assim, foi assado, e explica o que aconteceu, e aí você vai ter um melhor entendimento, ou seja, vai ver o outro lado da história, porque sempre tem o outro lado. É certo que muitas vezes se usam do outro lado para mascarar uma verdade. Nos dias de hoje, as coisas não estão assim tão claras como aconteciam antigamente. Mas isso também não impede que nós tenhamos a sobriedade, que nós tenhamos a sensatez ao fazer o nosso juízo de valores. Às vezes as pessoas dizem, não julgueis para não ser julgados. Uma coisa é o juízo de valor e outra coisa é a condenação. Antes da condenação, vem o juízo de valor. Nesse juízo de valor é que nós vamos determinar para o nosso entendimento se aquela pessoa errou, se não errou, se ela é maléfica, se ela não é, se aquela pessoa está se aproveitando de uma situação, se não está. Enfim, é necessário ser consciencioso para não darmos possibilidade do mal se instalar em nosso íntimo. Porque uma vez o mal instalado em nosso íntimo, nós estaremos contaminados pelo mal. E o nosso julgamento, que existe a partir do nosso íntimo, vai também estar comprometido. Então, antes de atirar a pedra, se pergunte: quem nunca errou antes? E a partir do instante em que nós compreendermos a razão dessa afirmação de Jesus, fica claro para a gente tomar muito cuidado para que o mal não nos tome de assalto e contamine os nossos sentimentos, as nossas emoções e o nosso raciocínio. Era o que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos fortaleça, para que possamos estarmos atentos àquilo que de fato é importante na nossa jornada, ou seja, o nosso aprimoramento espiritual. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e nos fortaleçam hoje e sempre. Que assim seja.